Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para trocar um papo aqui com a gente, temos o Dr. Renato pela segunda vez. Cara, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui de novo. Pela segunda vez, né? Sempre melhor da segunda vez. Com certeza, cara. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aí, por ter dado essa oportunidade pra gente de fazer um podcast, como pode dizer, mais especial sobre bipolaridade, né? Vamos focar nesse assunto, vamos desvendar aí o que é a bipolaridade, quais são os sintomas, enfim. Muito obrigado. Imagina, vai ser um prazer e é um assunto que eu sou apaixonado, né? Que eu amo muito e sempre estou falando aí. Se me dão um microfone, eu estou falando de bipolaridade, viu? Por que você decidiu falar disso especificamente? Isso vem basicamente de uma história pessoal, né? Quando teve uma época aí, né? Lá atrás eu tinha, 24, 23, algo do gênero, né? Ainda estava na faculdade de medicina na época, não era médico. E eu viajei e quando eu voltei de viagem, quando eu cheguei lá, minha mãe estava no canto da sala, assim, sentada na parede, encolhida, né? Não entendendo nada, né? Tinha terminado de chegar, nem deu tempo de colocar a mochila nas costas. Na época eu viajava de mochila, né? Eu mochilava por aí, né? Eu não entendendo nada, minha mãe ali, sentada no chão, olhei pro meu pai, cara de assustado, meu irmão sem entender nada, né? E aí que eu vi que ela estava completamente psicótica, né? Psicótica é quando a pessoa sai da realidade, né? Quando a pessoa não consegue ali entender direito o que está acontecendo, ou se sente perseguida, ou qualquer coisa do gênero, né? E ali a gente já correu com ela para o médico, né? Nem deixei a mochila no chão e fui lá para o médico psiquiatra, né? Que passou um remédio ali, só que ele não deu o diagnóstico ou não sabia qual era o diagnóstico nesse primeiro momento, né? Melhorou ali, basicamente depois de 2 meses, né? Passou-se um ano, ela tirou o medicamento e a gente sem saber qual era o diagnóstico adequado. Foi aí que, eu acho que 2 ou 3 anos depois, ela começou novamente a ter alteração de humor e tudo, e ela... não é porque é minha mãe, mas é a mulher mais doce e meiga do mundo, né? Só que quando a pessoa tem mania, na época a gente não sabia disso, ela fica muito irritada, disfórica, etc, né? Coisa que era atípico da personalidade dela. E a gente, sem entender nada, começou uma saga aí, né? Passamos por bem uns 7 médicos, né? Onde que a gente fez vários exames, contamos toda a história e tudo, né? Só que nunca descobriam ou davam o diagnóstico correto ali para ela. E nisso a gente tentou vários medicamentos também, sem conseguir. E é dureza, né? Você vê a pessoa ali que você mais ama ou que é importante na sua vida, né? E que estava perdendo de si mesmo, né? Quem já teve a oportunidade ou quem já esteve perto, né, nessa situação de alguém com sintoma psicótico ou de alguém que está muito deprimido ou em mania, vê que a pessoa vai se perdendo, né? A pessoa vai se perdendo de si mesma ali, né? Não é a pessoa realmente que está ali na sua frente, mas sim os sintomas se manifestando, né? Então, pensamento alterado, comportamento alterado. E ali naquela luta para tentar descobrir um diagnóstico, tentar descobrir um tratamento adequado, mas não sabia o que era. Até que muitos anos depois, basicamente cerca de 9, 10 anos, algo do gênero, né? É que a gente... Aí eu já era formado, né? Eu formei medicina, deu tempo de formar em medicina. Já estava na psiquiatria que eu vi, né? Que isso daí é transtorno bipolar. E nisso ela tratando com vários médicos, né? Foi então que eu mudei o medicamento que ela estava usando na época, né? E passei um estabilizador de humor, que é o lítio. E ela veio a melhorar muito, né? Veio a melhorar muito depois disso. Ainda bem, né? Agora ela tá bem, apesar de todo esse sofrimento que foram esses 10 anos, né? E eu pensei, nossa, se eu como médico, né? Ainda médico psiquiatra depois, né? A minha mãe ficou com isso 10 anos sem um diagnóstico correto. O que sobra para outras pessoas que não têm a mesma oportunidade, né? Ou que não têm o mesmo acesso à medicina. E mesmo assim, demorou 10 anos. Imagina para outras pessoas. Essa dificuldade em diagnóstico é algo comum, né? Pro bipolar. Por que isso, assim? O que é exatamente a bipolaridade que é tão difícil assim diagnosticar?
Infelizmente, o caso da minha mãe não é único, né? Se você pega a média de tempo para ser diagnosticado da bipolaridade é de 9 a 10 anos, se você tem aquele transtorno bipolar que é o mais óbvio, que é o transtorno bipolar tipo 1. Se você tem esse tipo de transtorno bipolar, demora de 9 a 10 anos. Se você tem algum tipo de transtorno bipolar mais sutil, como o transtorno bipolar tipo 2, você vai demorar, em média, essa é uma média mundial, não é só no Brasil, 13 a 15 anos, dependendo do estudo que se vê aí. Isso entre a manifestação dos primeiros sintomas e você receber o diagnóstico correto. Então, esse caso da minha mãe não é único, né? E foi, assim, o que pelo menos me motivou grandemente a aprofundar mais sobre e aprender mais sobre transtorno bipolar e principalmente a gente estar aqui conversando, né? Que eu falo nas redes sociais, tem curso sobre isso, tem várias coisas que eu tomei para mim essa iniciativa de espalhar no máximo, no limite da minha capacidade, essas informações sobre a bipolaridade, que podem salvar vidas, na verdade, né? O conhecimento salva, principalmente na bipolaridade, onde você tem esse grande desafio para começar a receber um diagnóstico. E se você recebe o diagnóstico, ainda não é muita certeza de muita coisa. Por quê? Porque você precisa receber um tratamento adequado, ainda por cima. E o tratamento não é assim tão bem conhecido como outras condições, como o tratamento da ansiedade. Em geral, o tratamento da bipolaridade envolve uma complexidade muito maior. Por quê? Pela forma como é a condição. Primeiro, a bipolaridade tem um alto índice de comorbidade. O que é comorbidade? Outras doenças que vêm junto, como, por exemplo, a ansiedade, é muito comum. Você pode ter bipolaridade e transtorno de uso de outras substâncias, ou seja, a pessoa pode ter transtorno bipolar e quando aumenta o impulso começa a usar drogas, como usar maconha, álcool, crack, cocaína, etc. 60%, na verdade, os bipolares em algum momento vão fazer abuso de substância. Então a gente está falando de coisas, essas comorbidades complicam o quadro, disfarçam o quadro. E eu sempre costumo brincar que bipolaridade é como um camaleão, está sempre mudando de cor, por assim dizer. Então, às vezes, ela se disfarça de outras condições que parecem e simulam, por exemplo, um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, mas na verdade é a bipolaridade que está por baixo. Ou parece que é um déficit de atenção e hiperatividade, mas na verdade é a bipolaridade. Ou seja, existe uma série de mudanças que ocorrem ao longo do período com alguém com transtorno bipolar que simulam outras doenças e dificultam o diagnóstico. Basicamente, esse é um dos motivos pelos quais assim, a bipolaridade é tão difícil de ser diagnosticada, ou demora tanto, né? E a falta de informação, basicamente. Que a partir do momento que você tem mais informações sobre isso, mais pessoas estão conscientes, então, mais médicos, mais psicólogos, a população de maneira geral está mais consciente sobre o que é bipolaridade e não esse estigma que muitas vezes você vê de bipolaridade como uma pessoa que é louca ou incapaz, etc., você cria uma consciência das pessoas e esse é o grande objetivo, esse intervalo de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico correto diminui. Quanto mais pessoas estão conscientes sobre bipolaridade, menor esse intervalo, porque, venhamos e convenhamos, 10 anos em média, para aquele que é mais na cara, mais óbvio, que é o transtorno bipolar tipo 1, é um número absurdo, né? São 10 anos. Mas isso é justamente porque ela, como você falou, ela fica se disfarçando, né? Tipo assim, ela acaba, às vezes parece que o cara tem um vício em drogas, mas na verdade é porque ele teve um impulso e aí começou a usar e aí ficou viciado, tipo isso. Exatamente. E o principal problema que a gente tem é o quê? Primeiro a gente precisa pensar o que é bipolaridade, né? Basicamente, para você definir bipolaridade, você vai ter uma fase de depressão e você vai ter uma outra fase que vamos chamar de uma fase ativada. Essa fase ativada, a gente dá o nome de mania ou hipomania. Eu sempre brinco que esse é um péssimo nome, que a gente deveria mudar, porque mania fica parecendo aquela palavra leiga, né? Ah, eu tenho mania de cantar alto no banheiro. Não é nada disso. Verdade. Mania é uma ativação do cérebro. Então, na bipolaridade, você tem essas duas fases. Mas onde é que vem um problema aqui? Se você pegar alguém com transtorno bipolar tipo 2, ele vai passar 50% da vida dele eutímico, normal, sem nenhuma alteração de humor.
49% da vida dele em depressão. E só 1% nessa fase de ativação cerebral. Esse é o tipo 2? Que é o tipo 2. Tá. Então, 1% nessa fase de ativação cerebral, que no tipo 2 é a hipomania. Mas peraí, se ele está passando só 1% e a chance de eu ver esse 1% é pequena como médico. O que é que eu vou ver então? Depressão. Na maior parte das vezes eu vou ver depressão, 49% do tempo da vida da pessoa. E aí o bipolar recebe o diagnóstico de depressão unipolar. O que é depressão unipolar? Um polo, então estamos falando de uma depressão que não é bipolar. Até aí tudo bem, mas não é tudo depressão? Essa é a questão, não é tudo depressão. Por que não? Porque essa depressão não bipolar, você trata com antidepressivo, uma classe de medicamentos que se chama antidepressivo. Fica bem, tranquilo, esse é um bom tratamento. No bipolar, quando você dá um antidepressivo sozinho, sem outra classe de medicamento, chama estabilizador de humor, o bipolar pode piorar. E não é pouco que ele piora. Ele pode ficar, quando você dá um remédio como esse, isolado, um antidepressivo isolado, sem estabilizador do humor, a pessoa pode ficar mais irritada, o humor dela começa a oscilar mais, ela pode ficar com pensamentos e ideias suicidas por conta do antidepressivo, pode ficar mais hostil, procurando briga com outro, ou até mesmo fazer a virada maníaca, que a gente chama, que é ir para essa outra fase de ativação cerebral, que também vai ter seus prejuízos. Então, qual que é a maior parte das pessoas hoje no Brasil que estão com o diagnóstico errado, estão com o diagnóstico de depressão? A maior parte, esse é o diagnóstico errado mais comum de um bipolar receber, depressão. Só que ao ser tratado por depressão apenas, a bipolaridade dele piora muito, por assim dizer. Então, você tem a depressão não bipolar, você tem a depressão bipolar. O tratamento da depressão não bipolar piora e muito o bipolar. Só que como as condições parecem muito, você cria um grande desafio, um grande imbróglio, né? Imbróglio é uma palavra antiga, né? Você cria um grande problema aí, né? Que é o erro diagnóstico que acaba prejudicando e piorando aquela pessoa que é bipolar. Mas é possível, você diria que é possível diagnosticar alguém com bipolaridade sem ter esse primeiro erro aí? Porque às vezes, não sei, tá? Eu vou falar aqui o que vem na minha cabeça. Se você dá um antidepressivo e o cara piora, quer dizer, e o cara tipo, mostra lá os sinais e sintomas de quem tem bipolaridade, às vezes você consegue perceber, não, então na verdade é bipolaridade, vou arrumar. A gente tem um passo antes disso, né? Porque dar um antidepressivo e piorar a pessoa, sim, você deveria, em teoria, perceber. Não é o que acontece muitas vezes na prática, mas em teoria você deveria perceber. Mas melhor ainda seria se a gente conseguisse diferenciar aquela depressão não bipolar da depressão bipolar só olhando para ela. A verdade é que não tem como ter certeza quando você olha para ela, mas existe uma série de características que vão te fazer desconfiar que aquela depressão é bipolar. Quais são essas características? Isso é extremamente importante, porque se esse fosse um conhecimento difundido aí para muitos médicos, psicólogos, a população em geral, teríamos muito menos esse erro diagnóstico. E agora, a gente precisa de atenção, porque eu vou falar características que fazem a gente desconfiar de uma depressão bipolar, porém, que não é certeza. Nenhuma dessas características isolada dá certeza que é depressão bipolar. São como pistas e a gente vai brincar de detetive. Então, a gente vai olhar e falar, eu acumulei 2 pistas, provavelmente é bipolar. Acumulei 4 pistas. Então, vamos lá ver quais são as pistas de uma depressão para que a gente possa desconfiar que isso é bipolaridade. Boa. Primeiro, a pessoa tem uma coisa que a gente chama de alta densidade genética para transtorno de humor na família. Então, falando português. Basicamente, 3 gerações seguidas da família dela tiveram depressão. Então, o avô deprimiu, o filho deprimiu, o neto deprimiu. Isso se chama alta densidade genética para transtorno de humor. Então, é preciso desconfiar que isso é bipolaridade. Segunda característica importante.
quando a pessoa é parente em primeiro grau de alguém que tem o diagnóstico de transtorno de bipolaridade. Por quê? Porque a gente sabe que um parente em primeiro grau de alguém com bipolaridade tem 8 vezes mais chance de ser bipolar do que a população geral. Isso quer dizer que se ele deprime e é parente em primeiro grau de alguém com bipolaridade, eu tenho que desconfiar. É uma pista muito importante para descobrir que essa depressão é bipolar. Temos outra, e essa é super importante. Começa a depressão antes dos 20 anos de idade. Então, começou depressão antes dos 20 anos de idade, ainda na adolescência, sinal bem importante de que essa depressão é bipolar. Outra característica, a pessoa tem uma resposta atípica a antidepressivos. É o que a gente estava conversando agora. O que é atípica? A é de negação, né? Típica, então não característica, não típica. Seria o quê? E aqui tem algumas pegadinhas. Olha, a pessoa, você dá um antidepressivo para a pessoa isolado, sem estabilizador de humor, e o que acontece? Ela melhora e depois o remédio perde efeito. Isso é super comum. A pessoa usa antidepressivo, melhora ali alguns meses, depois perde o efeito. Troca antidepressivo, melhora, perde efeito. Troca, melhora, perde efeito. Isso daí é uma característica de uma resposta atípica ao antidepressivo que deve fazer a gente pensar em bipolaridade. Segundo, a pessoa não melhora com antidepressivo, fica parecendo que está tomando água. Então ela toma o antidepressivo, mas não faz diferença nenhuma para ela. Terceira, a pessoa piora quando toma o antidepressivo. Então ela toma o antidepressivo e ela começa a ficar mais irritada, ideação suicida, mais agitada, não consegue dormir, começa a ficar inquieta, acelerada o tempo todo. Então aí a gente já tem respostas diferentes ao antidepressivo que nos fazem desconfiar que isso é bipolaridade. Seguindo nessa nossa vida de detetive, né, tentando ver mais pistas, a gente tem um nome que é o seguinte: sintomas neurovegetativos reversos. Falando português, o que seria? A pessoa dorme demais e come demais. O que seria isso? Durante a depressão, a pessoa tem uma hipersonia. Ela dorme mais de 10 horas no dia. E ela ganha peso de tanto que ela se alimenta. Então, quando você vê uma depressão, que a pessoa está dormindo muito, mais de 10, 12 horas por dia, ela está ganhando peso, isso é uma possibilidade de depressão bipolar. Outra característica que passa despercebido muitas vezes, depressão pós-parto. Metade das mulheres bipolares, 50% em média, alguns estudos falam em 60%, vão ter depressão pós-parto. É um período de extrema vulnerabilidade na vida da mulher bipolar. Por 2 razões, basicamente. Razões biológicas, né, que o hormônio feminino cai, depois a gente pode conversar sobre isso, e razões sociais, como, por exemplo, a privação de sono para amamentar, que a pessoa pode ter. Então, se 50% das mulheres bipolares deprimem pós-parto, isso é um sinal para eu pensar nisso. Isso provavelmente pode ser uma depressão bipolar. Principalmente se é uma depressão muito grave e se tem sintomas psicóticos, que é outra característica importante da bipolaridade. Uma depressão que é tão grave a ponto de quebrar com a realidade, ou seja, ter sintomas psicóticos, que basicamente é o quê? Uma alteração do pensamento ou uma alteração da sua percepção. Então, eu altero meu pensamento pensando que eu estou sendo perseguido, ou eu altero pensando que eu sou Deus e posso curar todo mundo, ou eu altero imaginando que eu preciso ajudar todo mundo, que eu sou extremamente rico e saio dando as minhas coisas. É uma alteração de pensamento ou de percepção, como, por exemplo, escutar vozes, ver vultos, etc., né? Teve sintomas psicóticos na depressão, é outra pista que eu tenho de que essa depressão é bipolar. Outra pista, e essa é até interessante, porque alguns pacientes escrevem isso de uma maneira muito dolorosa e muita gente não compreende que isso é depressão, essa pessoa tem uma intensa letargia, dificuldade de movimento. É como se ela tivesse vestida com casaco de chumbo. Tanto é que lá antigamente, muitos psicopatologistas chamavam isso de depressão plúmbia. Plúmbia é de chumbo, né?
Por quê? Porque a pessoa se movimentava de forma lenta, tudo era pesado. Então, o paciente descreve claramente que custa muito sair da cama e escovar os dentes, custa muito se movimentar, tudo é difícil. E, em geral, nesse tipo de depressão, não é incomum de você ver pessoas extremamente deprimidas dessa maneira, mas que não estão tristes. Quando você pergunta para ela, você está triste? O que foi? Fala, não estou triste, eu estou sem força, eu estou sem energia, não consigo fazer as coisas. Né? Esse tipo de depressão também é uma pista. Então aí, a gente viu todas as pistas que podem levar um médico a desconfiar logo de cara que essa depressão não é uma depressão simples unipolar. Essa depressão está dentro de um contexto de uma pessoa que tem o transtorno bipolar, evitando aquele erro de diagnóstico. Só que eu vou precisar, a partir dessa desconfiança, procurar aquela fase de ativação que define alguém com o transtorno bipolar ou não, que define o diagnóstico de transtorno bipolar ou não de alguém. Entendi. Então, o caminho para descobrir, você como psiquiatra, se alguém é bipolar ou não, é primeiro olhar para a depressão dela e ir acompanhando, e se ela tiver uma fase ali de ativação do nada... O grande ponto para definir o diagnóstico de bipolaridade é essa fase de ativação. E aí depende, porque alguns tipos de bipolaridade são mais fáceis de identificar do que outros. Então vamos pensar em todos os tipos de bipolaridade que existem. Então pensa como se fosse a altura de alguém. A altura é basicamente um espectro, né? Como que seria um espectro? Se eu penso em alguém de 1,40, a maioria das pessoas vai falar que é uma pessoa baixa. Se eu falo de alguém com 2,10, a maioria das pessoas vai falar que, nossa, esse cara é alto. Mas se eu penso em alguém com 1,75, alguns vão falar que é alto, outros que é baixo, por aí vai. Uhum. Então eu tenho uma gradação de altura. Do mesmo jeito, eu tenho uma gradação de bipolaridade, como se fosse um espectro. Basicamente, o que seria uma bipolaridade que é de 2 metros, 2,10 de altura, ou seja, que ela é óbvia, que na multidão você está enxergando ela. É aquela bipolaridade que é chamada de transtorno bipolar tipo 1. Esse é o primeiro tipo, que ele é mais óbvio, mais na cara, é mais evidente. Porém, lembrem que o tipo 1, que inclusive eu tive na família, demora em média 9 a 10 anos para ser diagnosticado. Então, pensa, se o mais evidente, se o mais na cara está demorando 9 a 10 anos, o que vai sobrar para o restante? Né? E vamos lá. Qual que seria aquela bipolaridade tipo 1,80 de altura? Seria o transtorno bipolar tipo 2. E qual seria aquela de 1,70 de altura por ali? Seria o transtorno bipolar sem outra especificação. E a mais sutil, a gente teria a ciclotimia, ali com 1,60 por aí, e finalmente o espectro bipolar, que é um tipo de bipolaridade bem mais sutil, onde que basicamente você vai ver depressão e poucas fases de ativação. Essa da depressão para mania e tal, quanto costuma ser esse intervalo? São dias, são meses? Como é que é isso? Aí tem uma questão super interessante, né? Primeiro, classicamente, assim, se você for ler no Manual Diagnóstico Internacional, a gente está falando que mania teria que ter 7 dias de duração no mínimo, ou pode até ser menos de 7 dias se a pessoa apresentar sintomas psicóticos ou precisar ser internado no hospital. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não dura só isso, vai durar muito mais. Esse seria um período mínimo de 7 dias. Uma fase de hipomania, que é essa fase de ativação pouco menor, ou pouco menos evidente, mais sutil, ela dura no mínimo 4 dias, segundo o manual diagnóstico. Quanto tempo poderia durar? Uma vida toda poderia durar. Quanto tempo poderia demorar uma depressão? Uma vida toda poderia demorar. Só que a gente sabe que existe um tempo médio de duração aí da mania sem tratamento, cerca de 3 a 4 meses. Uma depressão bipolar pode durar 10 meses, 13 meses, quando não tratada. E estamos falando sem tratamento adequado. Mas isso é variável. Pode ser que vai demorar 1 mês, pode ser que vai durar 2 anos, 5 anos, 10 anos. A pessoa pode ficar em um episódio de humor durante anos a fio. E aí a gente tem uma questão.
que a bipolaridade ela tem muito a ver com ritmo, muito a ver com ritmo. Algumas pessoas têm um ritmo de oscilação desse humor muito rápido. Por exemplo, a gente tem uma coisa que chama transtorno bipolar de oscilação rápida. O que seria isso? A pessoa tem 4 ou mais episódios dentro do mesmo ano. Então, ela oscila rapidamente. Como se não bastasse, você tem algumas pessoas que oscilam ainda mais rápido do que isso. Se chama transtorno bipolar de oscilação ultra rápida. Nossa, olha que... Ótimos nomes. Super bem inventado, né? Os cientistas reuniram, fizeram uma convenção e um congresso um mês seguido para decidir. Ultra rápida, né? Então, seriam 4 episódios de humor dentro do mesmo mês. E você teria ainda aquele que é o mais rápido de todos, a oscilação ultradiana. Então, ultra, dia, obviamente, de dia, mas a pessoa está oscilando agora dentro do mesmo dia. Então, você vê que a oscilação de humor no transtorno bipolar, ela tem velocidades diferentes. Isso depende de uma série de fatores, o quanto que a pessoa vai oscilar mais rápido, o quanto que ela vai oscilar mais lentamente. No bipolar, o que exatamente está O que está rolando no cérebro do bipolar ali? Você tem essa informação? Porque quando você falou que um antidepressivo para um bipolar não funciona da mesma forma que para uma pessoa com uma depressão normal, né, uma depressão unipolar, eu fiquei pensando, será a depressão que ele está vendo ali provavelmente neuroquimicamente no cérebro, então é diferente já, né? Agora é hora, hein? Abre o caderninho aí, né? Bora. Na verdade, é importante que a gente pense no que são essas mudanças neurobiológicas que acontecem no transtorno bipolar. Por quê? Porque eu preciso saber, basicamente, e muitas pessoas ainda têm essas dúvidas, se bipolaridade não é frescura, se isso não é safadeza, se isso não é falta de caráter, isso é falta de ir para a igreja, é falta de Deus, etc. A gente ainda tem muito essa ideia. Sendo que quando você estuda e conhece neurobiologia, ou seja, o que acontece ali no cérebro de alguém com transtorno bipolar, você passa a compreender que a bipolaridade é uma doença de verdade. Isso não é frescura, isso não é porque a pessoa não acredita o suficiente em Deus. Nada disso. Existe uma alteração ali que é tão real quanto um braço quebrado. É simplesmente que a gente ainda não consegue ter exames com marcadores biológicos que mostram, como o raio-x, por exemplo. Mas lá naquela época que não existia raio-x e alguém quebrava o braço, você via que o braço estava quebrado, mas você não tinha aquela clareza lá que o raio-x trazia. O momento da nossa ciência é essa, a gente está em busca de marcadores biológicos, ou seja, um exame que a gente faça e descubra que tem transtorno bipolar ou não. Ainda estamos um pouco longe disso, mas a ciência está caminhando para isso. Então, a grande pergunta que você trouxe, e tem uma resposta bem longa e variável, mas seria o quê? O que é que está alterado no cérebro de um bipolar? O que é que está alterado? Desculpa te interromper, mas porque, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas uma pessoa com uma depressão unipolar tem algum problema ali na serotonina, por exemplo. Uhum. O que seria, né, no do bipolar? Exatamente. Primeiro, a gente tem algumas causas. Vamos começar pela mais fácil de entender. Você tem uma alteração dos neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Né? O nome está falando. Neuro ali tem algo a ver com o cérebro e transmissores deve ser um mensageiro. Eu brinco que são como carteiros entre os neurônios. Então, neurônios são as células do seu cérebro e eles precisam se comunicar, né? Todo mundo precisa mandar um WhatsApp, precisa se comunicar. E o neurônio precisa falar com o outro. Logo, ele manda um mensageiro entre eles, né? E quais são esses mensageiros que estão alterados no cérebro bipolar? A dopamina, que é um neurotransmissor clássico, né? Que está aumentado no transtorno bipolar. O glutamato, que é outro neurotransmissor que está aumentado na bipolaridade. E a noradrenalina, que também está aumentado, porém, em uma menor quantidade. E, finalmente, a serotonina, que pode estar diminuído dependendo da fase do transtorno bipolar. E aí você já pode perceber uma coisa, você que faltou ou você que é muito nerd com neurobiologia. Um excesso de dopamina e glutamato é neurotóxico. Então, esse excesso de dopamina e glutamato pode acontecer numa fase de mania, tem graves consequências ou possíveis consequências
para a pessoa, principalmente no quesito de cognição ao longo do tempo. Isso é algo que se chama neuroprogressão no transtorno bipolar e que a gente pode falar mais para frente. Então, essa é uma primeira alteração da neurobiologia do transtorno bipolar. Alteração nos neurotransmissores. Aumento de dopamina, aumento de glutamato, aumento de noradrenalina e baixa serotonina. Vamos para uma próxima alteração. E essa aqui fundamental, muito importante no transtorno bipolar. Você tem uma alteração do ritmo biológico. Como que funciona isso? Dentro do seu cérebro, você tem um relógio mestre, basicamente. E esse relógio mestre tem um nome bonito, se chama núcleo supraquiasmático. Fica ali numa região do seu cérebro que se chama hipotálamo medial. Basta chamar de maestro. O que esse maestro faz? Ele marca o seu ritmo biológico durante o dia. Então ele fala, esse dia aqui tem 24 horas e 3 minutos. A partir disso, o maestro conduz a orquestra. Ele fala para o seu corpo inteiro seguir aquele ritmo biológico. Através de quê? Através de intensidade de luz e escuridão. Então vamos entender esse caminho para compreender a alteração de ritmo biológico que acontece. A luz bate na sua retina, por exemplo. Ela batendo na sua retina, ela tem um trato, um caminho, uma estrada que vai da retina até o núcleo supraquiasmático, levando essa informação. Se a intensidade está alta, se a intensidade está baixa dessa luz. A partir daí, o núcleo supraquiasmático interpreta isso, principalmente medindo a luz através de uma coisa que se chama lux. Lux é como se fosse uma intensidade da luz, do mesmo jeito que quilo é uma medida de peso. Então, se a luz está muito intensa, o núcleo supraquiasmático fala, nossa, é dia aqui, vamos ficar acordado. Se está escurinho, ele fala, nossa, é noite, hora de dormir. O núcleo supraquiasmático manda mensagem lá para uma partezinha que chama glândula pineal, que muita gente provavelmente já sabe que libera melatonina, que é aquele hormônio para a gente adormecer. Então, olha que questão inteligente que é esse mecanismo. Tem luz, o núcleo supraquiasmático fala para a pineal, nada de melatonina, precisamos acordar, estamos ativos aqui. Está escuro, ele fala para a pineal, hora de disparar aquela melatonina esperta para a gente dormir aqui, que já acabou a atividade do dia. Logo, a gente tem uma alteração no ritmo biológico do transtorno bipolar, principalmente aí nesse núcleo supraquiasmático. Às vezes, ele se perde e esse relógio fica meio que quebrado. Ele começa a acelerar rápido demais. Com isso, a pessoa tem, por exemplo, durante uma fase de ativação de mania no transtorno bipolar, ela tem uma redução da necessidade de sono. Ela dorme 2, 3 horas na noite e já acorda super ativo, super energética. Por quê? Quebrou esse relógio biológico. Ele está desregulado. Ou eu terminei de citar aquela questão da depressão ter hipersonia. A pessoa começa a dormir 14 horas. Ela perde o ritmo biológico. E esse fator, essa alteração na neurobiologia do transtorno bipolar é essencial. Por quê? Porque se um bipolar toma remédio, mas não regula o seu ritmo biológico através de sono, horário de sono regular, tem que dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, se expor à luz natural pela manhã, ter refeições em horários regulares, atividade física de preferência em um horário regular, socialização pode alterar também a questão do seu ritmo biológico, tudo isso para ajudar a corrigir essa alteração do ritmo biológico. Se eu faço todas essas questões, eu posso manipular esse relógio para que ele bata, por assim dizer, corretamente, não manifestando os sintomas do transtorno bipolar. Por isso que é tão importante a gente conhecer sobre transtorno bipolar, porque só tomar o remédio não é o suficiente, eu preciso corrigir o meu ritmo biológico também. Isso é tudo? Não, nem estamos começando de alteração neurobiológica. Então, temos uma outra questão que a gente viu. Cara, podemos fazer uma pausa só para eu ir no banheiro rapidinho? Vai lá, porque vai demorar a neurobiologia. Então, voltando a falar sobre neurobiologia. Então, quais são as outras questões que estão alteradas na neurobiologia no transtorno bipolar? O sistema imune também, a gente vê alguns tipos de alterações, que seria basicamente o quê?
um aumento de algo chamado de citocina. Aí já comecei a falar grego de novo, né? Mas basicamente tem a ver com mensageiro de novo. Então, seu sistema imune possui células que estão ali para te proteger. Logo, se eu tenho 2 células, eu preciso de mensageiro. Eles precisam conversar, comunicar, trocar um WhatsApp, trocar um direct ali entre elas, né? Quem faz isso? Citocinas. Basicamente, citocinas são os mensageiros do sistema imune. E no transtorno bipolar, o que descobriram? Que algumas dessas citocinas estão elevadas, como, por exemplo, a interleucina 4, TNF-alfa, interleucina 6. E essa elevação dessas citocinas, basicamente, levam a um estado pró-inflamatório sistêmico. Por que sistêmico? Mas espera aí, bipolaridade não é só do cérebro? Na verdade, não. A gente descobriu que no sangue periférico existem essas interleucinas aumentadas, interleucina 6, 10, interleucina 4, TNF-alfa, e você achando que era só biologia de ensino médio, mas agora você aprendeu que isso existe também, né? Então, as citocinas podem estar elevadas quando você compara com alguém que não tem transtorno bipolar. Logo, a gente vê que o sistema imune também faz parte das causas neurobiológicas que podem levar à manifestação dos sintomas daquilo que a gente chama de transtorno bipolar. E outra alteração extremamente importante é essa. Pensa que é tipo assim, você tem um chefe, que seria o hipotálamo, e você tem um gerente, que seria a hipófise, que é uma glândula lá do seu cérebro. E esse gerente manda o funcionário, que seria uma glândula suprarrenal. Então, a glândula que está em cima do seu rim, suprarrenal. Que os nomes mais óbvios, né, que os cientistas arrumam para a gente, ainda bem. E qual que é a ordem que vem lá do chefão, gerente do funcionário? Liberar adrenalina e cortisol no sangue. Adrenalina e cortisol, todo mundo já deve saber que são hormônios do estresse. Então, eu vou ter uma tensão maior, uma frequência cardíaca maior, etc. Esse eixo que todos nós possuímos está hiperativado na bipolaridade, naquelas pessoas com transtorno bipolar. Isso quer dizer que eu tenho um eixo que trabalha demais. Então, eu tenho o chefão, o hipotálamo, mandando na hipófise, que seria o gerente, mandando o funcionário, que seria a glândula suprarrenal, produzir um excesso de hormônio do estresse, adrenalina e cortisol. Esse é um dos motivos pelos quais os sintomas da bipolaridade se manifestam. Logo, a gente percebe que tudo que causa um grande estresse para a pessoa com transtorno bipolar vai piorar os sintomas, como, por exemplo, um trauma infantil, um estresse contínuo ao longo da infância e da adolescência, ou, por exemplo, passar por uma perda muito grande, ou problemas financeiros, desemprego, etc. E tudo aquilo que reduz o estresse pode ajudar, à medida que diminui esse mecanismo dessa hiperativação desse eixo hipotálamo, hipófise, glândula suprarrenal. E temos ainda um outro mecanismo neurobiológico no transtorno bipolar, que seria o quê? Uma baixa resiliência celular. O que seria isso, uma baixa resiliência celular? Vamos falar português. A célula aguenta menos pancada. Então, o que seria algo resiliente? É aquilo que aguenta agressões, pancadas e sobrevive a isso. Como, por exemplo, uma parede de concreto é bem menos resiliente que uma parede de borracha. Porque a borracha eu posso bater e ela ainda continua lá. O concreto, se eu bater e bater muitas vezes, vai quebrar. A questão é que no transtorno bipolar, a resiliência dessa célula é menor. Isso quer dizer que ela pode morrer se eu agredir ela, num tanto que outras pessoas não teriam as suas células prejudicadas. Como, por exemplo, se a pessoa está fumando, se a pessoa está bebendo, usando maconha, cocaína, crack, etc. Isso é uma agressão para o cérebro. Mas no caso de alguém com transtorno bipolar, isso vai ter prejuízos muito maiores. Ou seja, vai diminuir, vai matar muito mais esses neurônios. E aí tem vários nomes, né? Micróglia, oligodendróglia e por aí vai. Tem inclusive um estudo mostrando isso, né? Que fizeram um estudo de imagem onde mostraram que no transtorno bipolar você tem uma redução de uns 29% da densidade de algo chamado
oligodendróglia, nome bem bonito, né? Ali no córtex pré-frontal, que seria esse córtex que a gente tem aqui na frente do nosso cérebro, ventromedial. Essa redução do número de células é protegida muitas vezes por medicamentos que a gente usa no transtorno bipolar. E aí vem uma grande besteira, uma grande bobagem que as pessoas falam, que o remédio, por exemplo, o lítio, faz mal para o cérebro, prejudica o cérebro. Isso é uma bobagem completa. Por quê? Vários estudos já mostraram que essa perda neuronal é reduzida quando a pessoa usa um estabilizador de humor como o lítio. Ele é um fator protetor para as células do cérebro. Por isso que é tão importante alguém com transtorno bipolar receber o tratamento adequado. Sendo que uma das questões que contribuem para essa resiliência celular menor é o quê? A gente tem um jardineiro em menor quantidade no cérebro quando estamos falando de transtorno bipolar. Como assim? Existe um fator que existe na maioria... Existe um fator que ocorre na maioria dos mamíferos, inclusive no ser humano, que é um fator neurotrófico cerebral, que é o BDNF. Basicamente, ele é um jardineiro, ele cuida das suas células, cuida dos seus neurônios. Isso está reduzido no transtorno bipolar. Quer dizer que, além de eu ter uma resiliência menor celular, o meu jardineiro que cuida do cérebro está reduzido, o que contribui para o quê? Um cuidado muito maior com o estilo de vida no transtorno bipolar. Quer dizer que talvez o amigo vai fumar maconha, vai lá fumar seu baseado e não vai ter tantos prejuízos. Mas alguém que tem transtorno bipolar vai ter um prejuízo imenso. Então, talvez o cara ali vai tomar um porre e não vai ter tanto prejuízo. Mas se você tem transtorno bipolar, o prejuízo para o seu cérebro vai ser muito maior. Então, qual que é a lição que a gente tira disso? Proteja o seu cérebro se você tem transtorno bipolar. Proteja o seu cérebro se você é parente em primeiro grau de alguém com transtorno bipolar. Você precisa blindar o seu cérebro. E de diversas maneiras que você pode proteger e blindar o seu cérebro. Por quê? Porque você é um cara inteligente, está ouvindo ali o podcast do Lutz e agora aprendeu toda a neurobiologia que está por trás do transtorno bipolar e como isso é algo real, tão real quanto um braço quebrado. É simplesmente que você não está vendo, mas é real essa neurobiologia. O que você percebe de padrões que uma pessoa que, sei lá, de 30 anos, que viveu a vida dela com bipolaridade assim, quais são as dificuldades que ela costuma passar na vida? Quais são as queixas que ela costuma ter? E tipo assim, ela ainda não descobriu que tem TDAH. Mas ela... Com bipolaridade, né? Uhum. E quais são, assim, os padrões que você vê de uma pessoa que teve bipolaridade durante a vida, assim? Algo que a gente precisa compreender é que o transtorno bipolar, em geral, ele vai começar muito cedo na vida. Cerca de 70% a 75% das pessoas vão abrir o quadro antes dos 30 anos de idade. Então, o início dos sintomas da bipolaridade é cedo, antes dos 30 anos. Sendo que você tem duas faixas etárias que são mais críticas ali. Então, entre 15 e 19 anos de idade, você tem aí cerca de 28% dos bipolares abrindo o quadro. Isso é cedo, entre 15 e 19 anos de idade. A segunda faixa mais comum de abrir um quadro é entre 20 e 25 anos de idade. Então, se você pega toda essa década, entre 15 e 25 anos de idade, você tem o maior número de bipolares abrindo o quadro. Porém, isso pode acontecer de abrir bipolaridade, por exemplo, antes dos 10 anos de idade. 9% dos bipolares abrem quadro antes de 10 anos de idade. Ou você pode abrir quadro de bipolaridade lá pelos 60 anos de idade. Também pode acontecer, apesar de ser uma minoria. Logo, a gente vê que o transtorno bipolar classicamente começa mais cedo na vida. E o que é que a pessoa pode enfrentar de dificuldade aí ao abrir o quadro? Primeiro, é comum de acontecer uma queda acadêmica ou no rendimento acadêmico. Interessantemente, tem um estudo australiano que mostrou que pessoas com alto desempenho escolar, principalmente na adolescência até os 20 anos, estão sob risco maior de abrir quadro de bipolaridade mais para frente. É um estudo super interessante, né, que mostra um dado
que não é um dado trivial. Como assim? Pessoas com maior desempenho acadêmico durante a adolescência possuem maior risco de abrir quadro de bipolaridade. Existe uma série de razões para isso, mas uma perda acadêmica é comum devido a abrir os sintomas e ter, por exemplo, um episódio de humor, como uma depressão. A nota cai, o desempenho cai. Obviamente, é muito difícil você passar no vestibular deprimido, é muito difícil você manter as notas da sua faculdade se você está em depressão, porque depressão, vamos lembrar, é uma desativação do cérebro. Então, estou desativando o cérebro. Como é que eu vou ter um alto desempenho acadêmico assim? Ou eu posso passar por fases de ativação do meu cérebro, onde que eu vou entrar em planos e projetos novos de maneira impulsiva. Eu vou começar a sair muito, beber muito mais ou usar muito mais drogas. Não é à toa que 61% das pessoas com transtorno bipolar fazem abuso de alguma substância ao longo da vida. Eu vou ter muitos parceiros, então tem uma fase da vida onde que a pessoa quebra o seu padrão comum de libido, de desejo sexual. Então, o desejo sexual aumenta muito. Isso faz parte da ativação da mania, da hipomania. Inclusive, a pessoa pode ter um desejo sexual tão aumentado que ela começa a fazer e realizar atos que não estão condizentes com os seus valores, com aquilo que ela acredita. Então, ter múltiplos parceiros ou parceiras, pode acontecer de ter interesses sexuais que normalmente não teria, pode acontecer de excesso de masturbação ao longo do dia ou excesso de pornografia, de ficar assistindo muita pornografia compulsivamente. Isso tudo é durante a fase de ativação. E outra questão que pode ocorrer é um excesso de gastos. Basicamente, o que é isso tudo? Aumento de impulso. É isso. A pessoa aumenta o impulso durante uma fase de ativação e com isso ela pode aumentar impulso para compra, para gasto, ela pode aumentar impulso em falar coisas que normalmente não falaria, em fazer coisas que normalmente não faria. Impulso, já sabe, né? É um tremendo tiro no pé. Na maioria das vezes o impulso vai te levar para um lugar mais doloroso, por assim dizer. Então, a instabilidade em emprego, instabilidade acadêmica pode ocorrer. Não é sempre. Existem vários bipolares muito bem-sucedidos, tanto academicamente quanto profissionalmente. Porém, se você vê alguém que está mudando muito de curso, mudando muito de emprego, ou apresenta fases na vida onde que o desempenho, o funcionamento abaixa muito, isso pode ser depressão. Pode ser uma depressão bipolar também. O bipolar, ele vive sempre em um desses dois polos ou ele tem uma época que ele está com uma regulação emocional maior ali? Excelente pergunta e que a maioria das pessoas não compreendem isso. Veja só, o bipolar não é uma pessoa que está desvairada, correndo pela rua, uma hora está de um jeito, uma hora está do outro. Tem nada a ver com isso. Na bipolaridade, a maior parte do tempo a pessoa pode estar com humor normal, sem alteração. Na verdade, quais são essas porcentagens? Vamos lá. O transtorno bipolar tipo 1, 60% da vida a pessoa está com humor normal. Então, a gente vê que a maior parte da vida dela ela está com humor normal. 30% ela está com humor deprimido. E 10% ela está nessa fase de ativação, que eu costumo apelidar de fogão, né? Que seria a fase de mania. Então, veja que 60% ela está com humor normal. Já no transtorno bipolar tipo 2, isso muda um pouco. A gente tem 50% do tempo com humor normal da vida, 49% com humor em depressão e 1% em hipomania, que seria essa fase de ativação do bipolar tipo 2 e que no bipolar tipo 1 também pode ocorrer. Essas são porcentagens, é claro, que não estão considerando o tratamento, ou seja, a pessoa não está recebendo tratamento adequado, porque obviamente o tratamento está aí para mudar essa realidade, reduzir o número de episódios de humor. E a gente precisa parar com essa ideia de que bipolaridade é tristeza e alegria. Tem nada a ver com isso. É algo que as pessoas pensam muito. O bipolar está alegre ou está triste. Não tem nada a ver.
Você pode ter depressão sem nenhuma tristeza, lembrando que depressão é uma desativação do cérebro. Isso quer dizer que, às vezes, a pessoa não está triste. Ela só está sem energia, sem sentir prazer nas coisas, o apetite alterado, o padrão de sono pode estar alterado, ela pode estar com a libido para baixo, alterada, e por aí vai. São vários os sintomas que temos de depressão, onde que em alguns casos a tristeza não está incluída. E felicidade também não é a regra nessa fase ativada do bipolar. Por quê? Porque às vezes não existe euforia, não existe esse humor alegre. O que existe é irritabilidade, uma intensa hostilidade ou agressividade. Isso é o que a gente chama de mania mista. Então, a mania pura seria essa que o pessoal talvez conheça, que o humor da pessoa está eufórico, alegre. Uhum. Já a mania mista, o humor da pessoa não está eufórico, alegre. Ela está irritada, hostil, com raiva intensa. Chama de mista porque é como se fosse uma mistura entre os dois polos ou nada a ver? Exatamente. E esse é um tema pouco compreendido assim pela maioria das pessoas. Porque você tem episódios puros, que seria depressão pura, e você teria mania pura. E você tem os episódios que são mistos. O que seria uma mania pura? Então, um episódio de ativação. Existiu um cara que chamava Weigand. Esse Weigand, ele era discípulo de um cara que chamava Emil Kraepelin, que era um psiquiatra alemão que é considerado o pai da psiquiatria moderna. Naquela época não existia remédio, o que a gente tinha era observação clínica, e esses caras foram os primeiros ali a descrever muito corretamente, de uma maneira muito moderna, e até hoje utilizamos várias das ideias, tanto do Kraepelin quanto do seu discípulo, do Weigand, dessas observações que fizeram no transtorno bipolar. Em uma época, lá para 1890, 1920, aquele finalzinho ali de 1800, onde que por não ter medicamento, você via a história natural da doença. O que é a história natural? É uma história sem intervenção, né? Não tem medicamento mudando o curso da doença. E o que eles observaram lá? Que você poderia definir os episódios de humor simplesmente pensando em 3 setas. Então, 3 setas, quais são elas? O pensamento, a energia da pessoa e o humor. Então, o que seria uma fase de mania, de ativação? O pensamento da pessoa está para cima, uma mania pura, pensamento está para cima. Então, o pensamento da pessoa está acelerado, ela está pensando muito rápido, ela está falando muito rápido. O conteúdo desse pensamento pode ser eufórico, otimista, alegre, e o pensamento acelerado. O humor dessa pessoa está expansivo, está eufórico, para cima, otimista, empolgada. E, ao mesmo tempo, a energia dela está aumentada. Então, ela está dormindo 3, 4 horas e está acelerada. Levanta, vai correr, vai trabalhar, trabalha 20 horas por dia, etc. Sai à noite. Está extremamente acelerada, com energia mental e física alta. Pronto, você já sabe o que é uma mania, um episódio de ativação puro. Uhum. Pensamento para cima, humor para cima e a energia mental e física para cima. Mas e agora o que é uma depressão pura? É o contrário. O pensamento está para baixo, então o pensamento está lento, difícil. O conteúdo desse pensamento é negativo, é pessimista. A energia está para baixo, essa pessoa não está querendo sair, não está querendo fazer nada, né? Está tudo para baixo, energia física e mental. E, além disso, o humor está achando tudo ruim. Não vê prazer nas coisas, tudo perdeu a graça. Aprendemos o que é uma depressão pura. E agora, se eu misturar as setinhas, aí que vem a confusão. Aí que é o episódio misto e que muitas vezes acontece no transtorno bipolar. Vamos pensar na mania mista que você terminou de falar. Seria o quê? Como que está o pensamento dessa pessoa? Acelerado. Então, o pensamento continua acelerado. Como que está a energia dessa pessoa? Para cima, muita energia, mental e física. Mas como que está o humor dela? Agora não é eufórico, otimista. Agora é irritado, hostil. Agora a pessoa está procurando briga, pode chegar a ficar agressiva. Ah, olha só,
A setinha do humor agora mudou a direção. Ao invés de ser eufórica, alegre, agora ela está irritada, hostil. Aí temos um grande problema. Isso que seria uma mania mista. E que pode ocorrer frequentemente. E a depressão mista? E essa é até muito mais comum e muitas pessoas confundem isso. Depressão mista ou depressão agitada seria o quê? O humor da pessoa está para baixo, triste, desanimado, certo? Porém, como que está a seta do pensamento? Ao invés de estar para baixo, está uma seta para cima. Agora está acelerado o pensamento. Mas se você só está pensando em coisa ruim, só coisa negativa, só pessimista, e agora acelerou o pensamento, isso só vai dar merda, né? Isso não é bom. Isso não é bom. Então, meu pensamento agora sair de lento para rápido piorou a minha situação. Porque agora eu continuo pessimista, eu continuo pensando coisas ruins, mas o meu pensamento acelerou. É o que muitas pessoas experimentam, principalmente durante a depressão agitada, à noite. Chega à noite, a mente não desliga, só pensa em coisa ruim. É uma preocupação atrás da outra, o pensamento pula de uma coisa para outra e vai varando a madrugada com esse sofrimento. Então, o que era tristeza vira desespero, vira aflição. A pessoa fica extremamente desesperada, não consegue dormir à noite direito, o pensamento não para o tempo todo pensando em coisas ruins. E como que está a energia dessa pessoa? A energia física pode estar para cima. Mas peraí, então ela tá... Isso é bom, a energia física está para cima. Não, é horrível, porque o humor dela está péssimo. Agora, ao invés de ficar parada, ela vai ficar inquieta, aflita, não tem lugar para ficar. Vai abrir lá a tela do computador e vai abrir 10 abas do computador porque não consegue concentrar em nenhum, o pensamento está acelerado. Isso é uma depressão agitada. E a maioria das pessoas, quando vê isso, vai falar o que para você? Eu estou ansioso. Eu estou ansioso. E é aí que a confusão pega. Porque depressão agitada é diferente de uma depressão com ansiedade. Isto daí que eu estou descrevendo não é ansiedade, mas as pessoas vivem chamando isso de ansiedade. E aí acontece o quê? Dá o tal de antidepressivo para a pessoa. Só que ela já está numa depressão agitada. Eu coloco antidepressivo, aí eu pioro muito mais a situação desse indivíduo. Daí a importância de eu reconhecer o que é ansiedade de verdade e de eu reconhecer o que é uma depressão mista, onde que a pessoa fica inquieta, desesperada, aflita, liga a mente à noite, a mente não para, fica só coisa ruim pensando na mente o tempo todo. Eu costumo chamar a depressão agitada de um inferno na Terra, né? Por quê? Porque é a fase mais complicada que existe na vida de alguém é passar por essa depressão agitada. Não é à toa que é a fase onde que as pessoas mais se suicidam, que é o maior risco de suicídio que tem, o maior risco de abuso de álcool e drogas, que a pessoa joga para tentar apagar aquele fogo ali, aquela coisa horrível. Ela tá depressiva e ao mesmo tempo impulsiva também. Então ela continua com aqueles pensamentos ruins, negativos e tal, mas além disso ela ainda tá agitada, impulsiva, e se vier um pensamento, vou pular aqueles prédios agora. Exatamente. Vai ter mais facilidade de agir, né? Esse é o grande problema, porque a pessoa está impulsiva, mas o humor dela está ruim, a visão dela da vida está horrível. É como colocar um óculos escuro, né? A pessoa olha para o mundo, está tudo ruim, olha para si mesma, está tudo ruim, olha para as pessoas e acha tudo ruim. Então, se eu tenho esse tipo de perspectiva da vida e tenho energia, boa coisa é que não vai dar. Por quê? Porque essa energia não é focada. Muitas pessoas acham que é bom ter energia. Depende. Energia é bom ter se ela é focada no lugar certo. Se eu tenho energia espalhada, isso é horrível. Eu vou ficar agitado, eu vou ficar completamente sem foco. Isso não vai me render absolutamente nada. É igual a energia que a gente tem aqui, que está nos iluminando, e esse microfone. Ela é boa porque ela está concentrada e dirigida para algum objetivo. Mas se essa energia estivesse espalhada, soltando faísca aqui no ambiente, ia ser péssimo para a gente. De nada, né? Na verdade, ia ser prejudicial, né? A gente ia se machucar aqui com essa energia, né? Verdade. A mesma coisa acontece na depressão agitada. Na depressão agitada, então, é um inferno na Terra. Cara, a gente entrando nesse assunto assim, veio na minha cabeça que bipolar não necessariamente são só dois polos, né? Não são só... É quase que um nome ruim isso, né?
Faz sentido? Ah, sem dúvida, né? Esse nome de bipolaridade, primeiro que ele nem abarca, assim, todos os tipos de bipolaridade que existe, né? Por quê? Porque quando você fala bipolar, você está falando de dois polos, né? Ou seja, você está falando de depressão e mania. Só que alguns bipolares nem fazem esses dois polos, na verdade. E isso é algo até interessante que muita gente não conhece. Existem bipolares que só vão fazer a fase de ativação e não fazem a fase de depressão. Então, por exemplo, alguém com transtorno bipolar tipo 1 que só faz a mania, só faz aquela fase de ativação bem grande. E essas pessoas são consideradas como bipolares, apesar de não terem dois polos. Né? E a ideia também de bipolaridade simplifica demais, né? O que seria realmente o transtorno bipolar, que é algo muito mais complexo, com manifestações muito mais sutis, muitas vezes, do que essa ideia de muito feliz, muito triste, muito ativado, muito desativado. Cara, como que alguém consegue perceber a diferença entre uma oscilação de humor de uma pessoa normal e de uma pessoa que tem bipolaridade? Em geral, essas oscilações de humor serão bem mais intensas do que você vai encontrar em alguém que não é bipolar. Então, por exemplo, quando eu estou falando de uma redução da necessidade do sono, todo mundo pode passar por uma fase onde que dorme um pouco menos, está trabalhando um pouco mais. Mas no caso do transtorno bipolar, é uma redução muito maior e mais intensa. Ou seja, a pessoa está dormindo 3, 4 horas por noite e continua trabalhando acelerado ou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Todo mundo pode gastar um pouco de dinheiro a mais, porém, durante uma fase de ativação do transtorno bipolar, a pessoa vai gastar intensamente o dinheiro de maneira impulsiva, de maneira irresponsável, como normalmente ela não faria. Além disso, o sintoma nunca vem desacompanhado. Em geral, se você vê alguém gastando muito dinheiro, isso não é suficiente para você falar que essa pessoa tem transtorno bipolar. Mas se você vê a pessoa gastando dinheiro, dormindo pouco, conversando muito, aceleradamente, ela fala para você que está ou mais irritada ou mais eufórica, com humor mais expansivo, aí eu já tenho um conjunto de sintomas que vai me dizer que aquilo ali se trata de uma fase do transtorno bipolar. Então, a intensidade e o que é que está acompanhando aquela alteração de comportamento. Isso aí vai me dar dicas preciosas se é bipolaridade ou não. E é claro, eu tenho que olhar a história de vida dessa pessoa. Como que ela se comportava anteriormente, qual que era a personalidade dessa pessoa e por aí vai. E eu vou reconhecer os padrões através desse histórico prévio dela. Muda muito a personalidade de alguém? Você tinha falado que muda na época de mania, pelo menos ela parece que fica outra pessoa, né? E na época de depressão, assim? Pode alterar bastante, mas não é que altera a personalidade, é que a manifestação dos comportamentos, pensamentos da pessoa pode estar muito alterada. Então, em uma mania, a pessoa pode fazer coisas que não condizem com seus valores ou personalidade prévia. Você vê pessoas fazendo coisas absurdas, né? Por exemplo, tendo sexo em locais públicos com pessoas estranhas que nunca faria. Isso é um sintoma de ativação, ou seja, dessa fase de mania no transtorno bipolar. Todos os bipolares terão isso? Obviamente que não. Apenas 50% dos bipolares em fase de mania têm um aumento da libido. E para ter um aumento de libido tão alto, por assim dizer, que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento, de ter sexo em local público ou com pessoas desconhecidas, já é algo mais grave. Então, essa pessoa já vai estar provavelmente em uma mania, provavelmente chegando na psicose, ou seja, com delírios ou com alucinações. Existe isso? Existe a mania psicótica. 70% dessas fases de ativação de mania no transtorno bipolar possuem sintomas psicóticos juntos. 50% da mania, das pessoas que estão em fase de mania, têm sintomas psicóticos? Não, 50% das pessoas em mania têm elevação da libido. E 70% das pessoas em mania têm sintomas psicóticos. E aí vale a pena esclarecer o que é sintoma psicótico de verdade, né?
Então, sintoma psicótico, eu posso alterar o meu pensamento. Então, eu posso ter delírio persecutório. Então, quando eu altero o pensamento, o nome disso é delírio. Então, delírio persecutório, tem alguém perseguindo. Eu posso ter delírio de autorreferência. Todo mundo está falando de mim, todo mundo está olhando para mim. E eu posso ter alguns tipos de delírios que são muito comuns na questão da bipolaridade. Delírio místico religioso. De repente a pessoa fica fanática religiosamente, ou acha que está falando com Deus, ou acha que ele próprio é Jesus e pode curar todo mundo. Então eu tenho um delírio místico religioso. Outro tipo de delírio que pode acontecer durante a mania é um delírio que se chama delírio de grandeza, que basicamente a pessoa vai pensar que é a mais rica do mundo, que é a mais bonita do mundo, que é a mais inteligente do mundo, vai ter uma grandiosidade, uma arrogância muito grande. Mas veja que isso não é da personalidade da pessoa. Ela quebrou com a realidade, ela está psicótica, ela está delirante. Isso não é dela, ela não é arrogante por si só. Ou a pessoa não sai por aí fazendo sexo na rua. Isso não é da personalidade da pessoa. É uma quebra da realidade, é um sintoma psicótico que ocorre principalmente devido a alterações neurobiológicas que ocorrem no transtorno bipolar. E aí a gente tem uma outra questão importante. Se eu estou falando que na bipolaridade pode haver sintomas psicóticos, isso quer dizer que psicose não é algo exclusivo da esquizofrenia. Quando você vê sintomas psicóticos, você tem que fazer um diagnóstico daquilo, o que é que seria a causa dos sintomas psicóticos. Porque quando a pessoa tem um delírio, tem uma alucinação, pode ser por conta de um tumor cerebral, pode ser por esquizofrenia, pode ser porque abusou de algum tipo de droga, pode ser por transtorno bipolar e por aí vai. Tem várias causas de transtorno de sintomas psicóticos. E outro tipo de psicose, alteração do pensamento e alteração da percepção. Aí, quando eu altero a minha percepção do mundo, eu dou o nome disso de alucinação. Então, se eu estou ouvindo vozes, eu alterei a percepção do mundo. É uma alucinação. E se eu estou ouvindo, é uma alucinação auditiva. Então, eu posso ter uma alucinação auditiva. E a gente tem 5, sentidos. Então, a gente vai ter 5 tipos de alucinações. A alucinação auditiva, a alucinação visual, então eu vejo vultos e, em geral, ao contrário do que aparece nos filmes, a pessoa não está vendo assim igual eu estou te vendo, Em geral, a pessoa vê meio desfocado, como um vulto que passa. Esses são o tipo de alucinações mais comuns, as de alucinações visuais. Eu posso ter uma alucinação olfativa, onde que a pessoa sente cheiro de podre, sente um cheiro ruim, que as outras pessoas ao redor dela não estão sentindo. Eu posso ter uma alucinação sinestésica, que a gente chama. A pessoa pode ficar sentindo formigamento no corpo, ela pode ficar sentindo um comichão, por exemplo, e não se sabe qual que é o motivo daquilo, não tem uma razão biológica para aquilo. Então, esse é outro tipo de alucinação. Todos esses são sintomas psicóticos que podem ocorrer nas mais diversas. Todos esses são sintomas psicóticos que podem ocorrer nos mais diversos transtornos mentais. Como, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar e o uso de substâncias, por exemplo. Dá para alguém ter o transtorno bipolar e ter TDAH, por exemplo, ou ser bipolar e é muito diferente, mas ser um psicopata, dá pra, a bipolaridade ela tá inclusa às vezes com algo a mais, assim? A gente costuma dizer que na bipolaridade ter algo a mais é regra e não exceção. Mas aqui a gente vai precisar fazer um adendo, e é bem interessante que a gente faça isso, que é o quê? Vão existir falsas comorbidades e comorbidades verdadeiras. Como assim? Primeiro, o que é comorbidade? É o que você terminou de falar. A pessoa tem bipolaridade mais alguma coisa. Essa alguma coisa a gente chama de comorbidade. Por exemplo, se ela tem bipolaridade e déficit de atenção e hiperatividade. Então, esse déficit de atenção e hiperatividade é uma comorbidade. Mas aí ele veio da bipolaridade? Aí é que a questão pega. Porque, olha só, o TDAH e o transtorno bipolar é um caso clássico de confusão e que muitas vezes pode gerar essa falsa comorbidade. Basicamente é o quê?
Os sintomas de TDAH, por exemplo, desconcentração, impulsividade e hiperatividade, podem se manifestar classicamente durante uma fase de hipomania e mania da bipolaridade. Então você olha a pessoa naquela fase de mania e ela parece que tem um TDAH hiperativo ou de apresentação mista. E aí você fica achando que aquilo ali é TDAH. Mas quando você estabiliza o humor da pessoa, o TDAH desaparece. Mas como assim? Cadê o TDAH que estava aqui? Era uma falsa comorbidade. Só que pode acontecer de você estabilizar esse humor e os sintomas de TDAH ainda continuarem. Então isso é uma verdadeira comorbidade, que existe, é possível ter bipolaridade e TDAH ao mesmo tempo. Só que antes de eu dar esse diagnóstico, eu preciso de uma coisa e uma coisa só, e esse é o grande problema que não é tratado corretamente. A prioridade é, primeiro, você estabiliza o humor do transtorno bipolar. Depois você vê o que sobra. Primeiro estabiliza o humor do transtorno bipolar e é aí que você vê o que sobra. Porque o contrário não funciona. Você precisa estabilizar o humor, acabar com todos os sintomas da fase de mania ou de depressão e aí sim que você vai analisar se existe verdadeiramente o TDAH. Aí que você vai analisar se existe verdadeiramente um transtorno obsessivo compulsivo. E aí que você vai analisar se verdadeiramente aquela pessoa é dependente de álcool ou o que ela estava fazendo era jogando o álcool por cima daquele sofrimento, daquela aflição, na tentativa de aliviar uma depressão mista, por exemplo. Algo super comum de acontecer. E essa é a diferença entre falsa comorbidade, desaparece quando eu estabilizo o humor do bipolar, e uma verdadeira comorbidade, não desaparece apesar do humor já estar estabilizado. A prioridade é tratar a bipolaridade primeiro. Isso acontece com frequência. Quando você trata o transtorno bipolar, essas comorbidades aparecem. Só que a questão é, existe realmente várias pessoas que têm comorbidade verdadeira, tanto física quanto psicológica, mental, outros transtornos. Quais são os mais comuns de vermos, né? Primeiro, é muito comum você ter bipolaridade e, ao mesmo tempo, algum problema da tireoide, que é aquela glândula que fica aqui em cima do seu pescoço, né? Que é uma glândula que comanda muito o seu metabolismo. Então, existir transtorno bipolar e alteração da tireoide é comum. Existir bipolaridade e aumento de peso, sobrepeso ou obesidade também é comum, o que se torna um problema. Os sintomas da bipolaridade alimentam, por assim dizer, o aumento de peso, e o aumento de peso alimenta os sintomas da bipolaridade. Por quê? Porque a obesidade é tido como um estado pró-inflamatório sistêmico. E na bipolaridade, a gente viu que uma das causas neurobiológicas é um estado pró-inflamatório sistêmico, com aquela elevação daquelas citocinas, né? Interleucina 6, interleucina 4, TNF-alfa. Então, quer dizer que vários dos sintomas da bipolaridade, como impulsividade, como uma depressão, que tem aquele nome, né, com sinais neurovegetativos reversos, onde que a pessoa come demais, come impulsivamente, por isso ganha peso, podem levar à obesidade. E um fica alimentando o outro ali, né? Exatamente. Exatamente. É uma estrada de mão dupla, por assim dizer. Por isso que é tão importante controlar o peso no transtorno bipolar. Só que isso pode ser dificultado por alguns medicamentos que favorecem o ganho de peso. Por exemplo, um medicamento clássico, que seria um antipsicótico atípico, que se chama olanzapina, ele dá um aumento de apetite muito grande, principalmente para carboidratos simples, doce, etc. É difícil a pessoa manter o peso tomando esse medicamento, que é um bom medicamento em determinadas condições, porém que tem essa questão metabólica. Então, ao tratar bem alguém com transtorno bipolar, eu preciso pensar sim na questão mental, mas também na questão física, porque as duas coisas se comunicam. É aquela ideia de corpo são e mente sã, né? Eu preciso de um corpo
que esteja sem esse processo pró-inflamatório sistêmico para que os sintomas da bipolaridade reduzam. O que uma pessoa com bipolaridade ela precisa estar atenta? O que ela não pode consumir? O que ela pode, o que ela deve fazer, assim, de rotina, de hábitos? Existem algumas coisas, né, que podem proteger alguém com transtorno bipolar. Primeira e mais importante delas, o sono. O sono não é qualquer coisa. A questão é que a maioria dos bipolares, não todos, mas a maioria tem um cronotipo noturno. O que seria esse cronotipo? A pessoa sente menos ativo durante a manhã e começa a ativar mais durante a noite. Todo mundo conhece aquela pessoa que deu as férias, começa a dormir 2 horas da madrugada, 3 horas, 5 horas, de repente vira para 6 horas jogando videogame, vendo série no Netflix e por aí vai. Então, é uma pessoa que naturalmente é mais ativa à noite. Não são todos os bipolares, mas a grande maioria tem esse cronotipo noturno. Até aí tudo bem. Por quê? Porque parte da população tem esse tipo de cronotipo mesmo e está tudo bem dessa maneira. O problema é que na bipolaridade isso pode desregular ainda mais dependendo do hábito que eu crio em cima disso. É aquela questão que a gente conversou de que na neurobiologia transtorno bipolar o ritmo biológico, o ritmo circadiano é essencial. Então a pessoa vai precisar criar uma higiene, uma rotina de sono para que ela durma sempre no mesmo horário, principalmente acorde sempre no mesmo horário. Então, para a pessoa que está hoje com o sono muito desregulado, vai ser mais fácil para ela começar a regular o horário de acordar. Porque o horário de acordar, você tem um despertador, você controla, está mais no seu controle do que o horário de dormir. Uhum. Às vezes o horário de dormir você não controla tão bem assim. Mas olha só, presta atenção, você pegou um despertador e coloca lá, você tem o controle da sua hora de levantar. Aí não vai tentar fazer milagre. Se a pessoa está acordando sempre 11 horas da manhã, ela vai estabelecer meia hora mais cedo por semana. Então ela acorda às 10h30, depois ela acorda às 10, depois elas acordam às 9h30, depois acorda às 9. E eu vou puxando o meu horário de despertar para um horário razoável. Porque eu quero dormir e você precisa dormir entre 7 e 9 horas. Mas não são qualquer 7 ou 9 horas. Essa é a pegada que muitas pessoas, com transtorno bipolar ou não entendem. É diferente se eu durmo 7 horas entre 5 da manhã e meio-dia, ou se eu durmo 7 horas entre 10 da noite e 5 da manhã. É totalmente diferente. E na bipolaridade, essa privação do sono, essa inversão do seu ritmo circadiano traz muitos e muitos sintomas. Então, prioridade número 1, ajustar o sono. Horário regular de acordar todos os dias e horário regular de dormir todos os dias. E o final de semana e a baladinha e o feriado? Não tem final de semana, baladinha e feriado. Na verdade até tem, a gente sabe que as pessoas vão sair um momento ou outro disso, mas o quão mais regular a pessoa consegue ser nesse horário, melhor. Inclusive final de semana. Porque o seu cérebro não tem final de semana. Ele não funciona diferente, tipo, agora é domingo, eu vou mandar mais dopamina. Não existe isso. O cérebro vai funcionar da mesma maneira. Então, ele precisa de um ritmo biológico da mesma maneira, de segunda a segunda. E aí, eu acordei pela manhã. Eu quero regular o meu ritmo biológico. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ali a cortina fechada, vou abrir o meu WhatsApp, Instagram, conferir durante meia hora, 40 minutos, que eu sei que é isso que você faz. A maioria das pessoas hoje faz isso. Você acorda, você faz o quê? Pega o Instagram e vai rolar dedo. Pega o WhatsApp e vai rolar dedo. Total. Isso aí é péssimo hábito. O que a gente precisa? Acordou, se expõe à luz natural. Não é para olhar para o sol, não é para ficar pegando o sol, não é isso. Você precisa imediatamente, ao acordar, ir lá se expor à luz natural, seja de frente para uma janela, seja na varanda, seja no quintal, seja saindo para caminhar, melhor ainda. Por quê? Por causa daquele mecanismo. Luz vai bater na sua retina, que vai lá para o núcleo supraquiasmático, que é o relógio mestre do seu cérebro, e vai avisar para o seu cérebro, acordamos, ativamos. Agora é hora.
Por quê? Porque é assim que o nosso cérebro evoluiu ao longo de milhões de anos. É assim que ele evoluiu. É bizarro isso. Quando eu tava com sono muito desregulado, eu fui atrás de fazer isso, de tipo acordar e já tomar um sol bem na hora. Eu tô acho que há uns 6 meses fazendo isso já. E eu sempre acordo no mesmo horário, sem despertador. Sempre é 7 ou 7h15. Sabe? É uma coisa bizarra, assim. É aí, mágico, parece. Aí, viu? Você não é mágica, hein? É tecnologia. Parece mas é tão mágica, simples, mas né? é ciência, né? É um simples que não mais está à nossa disposição. Por quê? Porque o nosso ambiente hoje é um ambiente alterado, é um ambiente artificial. Verdade. Isso daí, antes, seria o feijão com arroz, por assim dizer. O que é que você ia fazer? Você acorda no meio da caverna, o sol está batendo. O sol está batendo, isso é natural para o ser humano. A gente evoluiu nesse ambiente. Mas alteramos o nosso ambiente tanto que hoje aquilo que é natural é difícil de obter. Às vezes, onde você vai obter uma luz natural legal se você mora num prédio em São Paulo cercado por vários outros prédios? É mais difícil. Sim. Porém, essa luz natural vai despertar o seu cérebro, naturalmente vai começar a regular o seu sono. Tanto é que você, com essas medidas simples, já está falando que conseguiu, que agora você está acordando naturalmente. E o tal de acordar naturalmente é um claro sinal que você venceu. Parabéns, você venceu. Parabéns, você venceu. Por quê? Porque o seu próprio cérebro está dirigindo isso agora. Você não precisa mais do despertador. E essa deveria ser o ritmo biológico de todo mundo. É sinal de um sono saudável. Eu vou adormecer no mesmo horário e vou acordar no mesmo horário. Por quê? Seu cérebro é como um relógio. Ele gosta de ritmo. A melatonina, ela gosta de disparar sempre no mesmo horário, para te dar aquele soninho legal. Depois ela gosta de ir embora no mesmo horário, para o seu cérebro começar a ativar. Só que eu não posso bagunçar com ela. E é o que a maioria das pessoas está fazendo. É o que você está fazendo aí, eu tenho certeza. Por quê? Eu chego à noite e faço o quê? Tela na minha cara. É celular na minha cara, é computador, é televisão, etc. e tal. Aí o que eu faço? Levo o celular para a cama, computador na cama. Essa luz que está emanando do nosso computador, o seu cérebro compreende como o quê? É dia. Está de dia. Tem luz aqui. Durante a evolução humana não existia o computador. Então, tinha luz é igual a sol, que é igual a dia. Logo, hora de trabalhar. Então, muita gente fica aí com a cara na tela a noite inteira e não entende por que não consegue pegar no sono. Porque a mensagem que você está dando para o seu cérebro é claro. Está de dia, é hora de ficar acordado, é hora de ficar ativado. Faz parte de uma boa higiene do sono fazer o quê? Desligar as telas pelo menos 1 hora antes do seu horário de dormir e dormir sempre no mesmo horário. Tentar fazer com que sua casa pareça o máximo uma caverna possível. O que é uma caverna? Era um local escuro, era um local que tinha no máximo ali uma luzinha amarela, bruxelante, né? De um fogo, no máximo isso, né? Criar esse ambiente onde que você vai conseguir dormir, sem barulhos, sem excesso de atividade ou inputs mentais durante ali essa 1 hora e meia antes de dormir, sempre no mesmo horário. Então essa regulação do ritmo biológico é essencial na bipolaridade. Só que a gente tem algumas coisas que as pessoas não percebem, e aí vale para qualquer pessoa sofrendo com insônia. A gente tem algumas coisas que se chamam Zeitgeber, que basicamente é uma palavra em alemão que significa aquilo que dá o tempo, aquilo que está doando o tempo, que são marcadores de ritmo biológico para o seu cérebro. Peraí, que negócio é esse? É que o seu sono é uma atividade das 24 horas do dia. Você quer consertar a sua insônia à noite? É uma atividade de 24 horas por dia que eu tenho que usar esses elementos a meu favor. Quais são os elementos? Luz. Então, eu preciso usar a luz a meu favor. Foi o que você fez, luz natural pela manhã. Você tem horário de alimentação. Como assim horário de alimentação? Isso dá uma dica para o seu cérebro. Você precisa sempre se alimentar nos mesmos horários. Horário de atividade física, de preferência sempre no mesmo horário. Mas peraí, eu não consigo ser todo dia no mesmo horário. Então vai no horário que der. A atividade física é tão importante que qualquer hora que der, vai lá e faz. Mas se tem atividade física, você pode escolher sempre no mesmo horário.
Tudo isso está levando informações para o meu cérebro de que, olha, esse é o nosso ritmo, é assim que tem que ser. Quando chegar à noite, ele vai saber que é hora de dormir. E um outro tipo de movimento que poderia, em menor grau, em menor intensidade, dar o ritmo biológico é a socialização. Por incrível que pareça, aquele momento que você socializa, que vê o pessoal, também informa para o seu cérebro qual é o horário do dia que está acontecendo isso, né? Quando você manipula o seu ambiente a seu favor, de modo que todos esses elementos estão alinhados sempre em uma rotina, o que é que acontece? Chega à noite, seu cérebro entende, olha, é hora de dormir. 10 horas da noite, deixa eu dar uma dormidinha aqui. Não tem luz, não tem socialização, né? Ele vai compreender isso. Então eu começo o meu trabalho de corrigir a insônia lá pela manhã. Porque olha que legal que você falou, ó. Eu estava com problema de insônia, estava com problema de dormir. Aí eu comecei a levantar pela manhã, me expor à luz natural. Ou seja, você começou reduzindo o seu sono, não no você começou a melhorar a sua insônia, não no desespero à noite, mas pela manhã na hora que você acorda. Verdade. Olha que legal isso. Por isso que eu sempre digo, problema de insônia é um problema das 24 horas. Não é lá chegar no meia hora antes de dormir e vamos tentar salvar o mundo e tomar remédio. O que é um grande problema. O medicamento para dormir ele deve ser utilizado em alguns casos, mas nem de longe é a primeira opção. Esse é um problema hoje em dia na mentalidade das pessoas, no excesso de prescrição de medicamento para dormir, que é o quê? Não estou dormindo bem? Vou tomar Rivotril, vou tomar Zopidem e por aí vai. Peraí, não é bem assim. A primeira linha de tratamento para insônia em qualquer lugar do mundo é uma só: higiene do sono. Se você tem uma insônia aguda de menos de 3 meses. Se você tem uma insônia de mais de 3 meses, aí é a hora do remédio? Não. A primeira linha de tratamento é algo chamado TCCI, Terapia Cognitivo-Comportamental Específica para Insônia. Daí TCCI. Veja que a primeira linha de tratamento não passa por remédio, mas sim por mudanças comportamentais. Não é o que a gente vê na prática. Total, né? As pessoas estão tomando medicamento demais para dormir. Algumas pessoas realmente vão precisar, mas arrisco a dizer que a imensa maioria das pessoas que tomam hoje medicamento para dormir, de maneira alguma deveriam estar tomando. Deveriam estar ouvindo o Lutz Podcast e colocando em prática isso aí. Verdade. Cara, tem alguma... Assim, porque eu conheço muita gente que usa... Que fala assim, mas eu preciso do celular para eu pegar no sono, né? Fica lá no YouTube, Netflix, até cair no sono. Isso pode prejudicar também a qualidade do sono? Porque às vezes ela vai lá, ela tá lá assistindo, caiu no sono, dormiu 9 horas, mas isso pode ter prejudicado a qualidade do sono dela? Pode ser que ela fique mais cansada? Ah, com certeza. A imensa maioria, inclusive aí pode colocar, a imensa maioria das pessoas que acham que são pessoas noturnas, eu durmo só de madrugada, não sei o quê, coloca eles na fazenda sem televisão, sem celular para você ver o que acontece. O sono começa a bater 8h30, 9 horas da noite. Eu mesmo acho que sou uma pessoa super noturna, até eu ir para a fazenda. Mas é 9 horas, 10 horas da noite estou começando a querer dormir. Por quê? Porque nós estamos provocando essa questão noturna. Muita gente tem cronotipo noturno, é verdade. Mas mesmo essas pessoas estão indo dormir muito mais tarde do que normalmente iriam dormir se não tivesse esse excesso de estímulos noturnos que temos hoje em dia. Hoje em dia tem até um conceito que se chama de saúde cronobiológica. O que é uma saúde cronobiológica? É isso que a gente está conversando. Ritmo biológico que esteja estruturado. Essa ideia de saúde cronobiológica vai ser cada vez mais difundida do mesmo jeito que hoje a gente fala sobre alimentação saudável. Mas a gente não fala muito sobre ritmo biológico saudável. Mas vamos falar. Isso vai ser cada vez mais conhecido, porque quando você quebra o seu ritmo biológico, o que é que você tem? Você fica mal-humorado, você fica irritado, a sua concentração fica muito pior, você começa a ficar lento durante o dia. Tudo isso pode alterar o seu desempenho. E para aquela pessoa que quer ter um alto funcionamento, ritmo biológico é essencial. O seu cérebro precisa de rotina, o seu cérebro precisa de ritmo. Porque o que é um hábito, na verdade? Hábito nada mais é do que uma maneira do seu cérebro economizar energia.
É isso que é. Então eu tenho um comportamento que ele é complexo e eu começo a transformar ele cada vez mais em automático. Então o hábito é um comportamento ou uma sequência de comportamentos que através da repetição eu começo a tornar ele automático ou semi-automático. É o que você faz ao aprender a dirigir. É uma série de comportamentos que você tem, mas que de tanto repetir se tornam automáticos. Mas como assim eles se tornam automáticos? É porque o seu cérebro é uma grande máquina de poupar energia. Ele odeia gastar energia. E ele precisa fazer isso mesmo, porque ele é um grande gastador. Ele tem aí o quê? 2% do nosso peso corporal e gasta 20% da nossa energia. Ele gasta muito, então é bom que ele economize. O seu cérebro é uma máquina de produzir hábito, porque ele é uma máquina de economizar energia. E tudo que você coloca na sua vida vai se transformar em algum momento em hábito se você repetir o suficiente. Então imagina que seu amigo aí tá falando para você que dorme toda vez que mexe no celular. É claro, ele tá mexendo tanto no celular durante tanto tempo, no mesmo horário, sempre quando tá morrendo de sono, que ele acaba dormindo em algum momento. Mas provavelmente ele foi dormir mais tarde e dormiu pior porque está mexendo no celular. Não tem segredo. A luz para o seu cérebro representa uma coisa só. Sol, dia, hora de ficar acordado. Cara, e diferença entre a bipolaridade do homem e da mulher? Porque você tinha me falado que, por exemplo, na mulher, a pós-parto, a depressão pós-parto, né, costuma ser mais comum nas mulheres bipolares e tal. Então, me explica um pouco sobre essa diferença. Existe aí uma questão na mulher que os homens bipolares basicamente não enfrentam, que são oscilações dos hormônios femininos, basicamente o estrogênio. Quando é que a mulher experimenta oscilações no nível de estrogênio? Primeiro de todos, TPM, né? A tensão pré-menstrual. Logo ali antes de menstruar, você tem uma queda de hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. Essa queda de hormônio ali de estrogênio 5 a 7 dias antes de menstruar causa, por exemplo, irritabilidade, hostilidade, uma labilidade de humor, ou seja, o humor fica mudando, pode ficar mais sensível à rejeição real ou imaginada, né? E a pessoa pode ter sintomas físicos, como edema, inchaço, dores nas articulações, nas juntas, etc. Isso é muito mais comum de ocorrer na mulher com o transtorno bipolar. Como assim? 75% das mulheres terão alguns sintomas leves nesses 5 dias antes da menstruação. Só que 50% delas terão TPM, que são sintomas mais moderados. E, finalmente, cerca ali de 25% das mulheres bipolares, e na população geral a gente está falando de 3 a 9%, algo assim, terão sintomas bem mais graves de alteração de humor nos 5 a 7 dias antes da menstruação descer. É algo chamado de transtorno disfórico pré-menstrual. É algo bem mais grave do que a TPM em si. E isso é causado por uma queda, uma oscilação do estrogênio, muito comum em mulheres com transtorno bipolar. Olha só, muitas mulheres podem ter transtorno disfórico pré-menstrual e não terão bipolaridade. Tudo bem. Porém, as mulheres bipolares são bem mais sensíveis a terem transtorno disfórico pré-menstrual. Então você pensa na vida da mulher, onde mais que eu tenho oscilação de estrogênio? Período pós-parto. E é interessante pensar nisso. O estrogênio na gestação é basicamente assim. Ele começa a aumentar durante o primeiro trimestre. No segundo trimestre, ele está extremamente alto, o mais alto que vai ter na vida da mulher. No terceiro trimestre de gestação, também muito alto. O quão mais alto assim? Imagina que normalmente a mulher vai ter uns 300, 400 de estrogênio fora da gestação. No segundo trimestre ela tem 12 mil, 13 mil, ou seja, é algo muito mais alto. Só que no pós-parto, o que é que acontece? Uma queda gigantesca, brusca desse estrogênio. E é aí que a maioria das mulheres bipolares enfrentarão algum tipo de episódio de humor, seja de depressão, seja de mania. Os estudos falam que 50% a 60% das mulheres bipolares têm algum episódio no pós-parto. E aí, claro, a gente tem a razão biológica, que é a queda do estrogênio, entre outras,
e as razões sociais, como privação de sono, etc. E quando mais eu tenho na vida da mulher alteração do estrogênio? Perimenopausa e menopausa. Então, menopausa é a mulher parar de menstruar por 1 ano. Isso acontece estatisticamente lá pelos 51 anos de idade. Só que antes dela parar de menstruar, eu tenho uma queda progressiva, bem pequena, paulatinamente, ao longo de uns 5 anos antes da menopausa, do estrogênio. E é aí que eu tenho mais sintomas, novamente, para a mulher bipolar. Eu posso ter mais depressão, pode ter manias mais graves ou até mesmo sintomas psicóticos mais graves, porque agora eu tenho a queda de estrogênio. Então a gente vê que o estrogênio é neuroprotetor. E todo momento onde que a mulher tem queda desse estrogênio, ela está sujeita, mais vulnerável a ter um episódio de humor. Esse padrão a gente vê no transtorno bipolar. Todo momento de queda de oscilação de estrogênio é um momento de risco aumentado para que se tenha algum episódio de humor na mulher. Isso é bem diferente entre a mulher e o homem com o transtorno bipolar. Sem contar que as mulheres, em geral, têm oscilação mais rápida do humor e elas podem ter mais daqueles episódios mistos, que são mais graves. O homem, ele tem algo específico assim também como da mulher ou não? Não tão específico como o da mulher. Que tem a ver com, sei lá, com testosterona, algo assim? Não tem essa especificidade tão grande como a gente vê bem marcado na mulher, que tem alterações basicamente durante TPM, durante a gestação, durante perimenopausa e menopausa. Perfeito. Cara, e sobre drogas? Cannabis, álcool, outras possíveis drogas, assim, qual que é a relação do bipolar com elas? É uma relação bem complexa, né? Porque, primeiro, é comum que alguém com transtorno bipolar possa experimentar ou abusar de drogas. 60%, 61% das pessoas com transtorno bipolar ou experimentaram ou abusaram de droga em algum momento da vida. Por quê? Porque parte dos sintomas em uma fase de ativação do humor, por exemplo, é a impulsividade. Impulsividade, uma tendência a um hedonismo maior. É aquela aumento de energia, aumento de atividade potencialmente dolorosas, mas que geram prazer imediato. Então, a droga acaba acontecendo ou acaba aparecendo como uma alternativa viável para ter prazer imediato, independentemente das consequências que isso traz. E aí a gente tem que falar e começar falando por ela, que é a maconha. Porque a maconha hoje em dia tem muita bobagem sendo dita por aí. Porque as pessoas não compreendem que a discussão de legalização da maconha é diferente da discussão médica se maconha faz mal ou não faz mal. São duas coisas separadas. E quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas abrem o olho e tipo, o que você está falando? Olha só, cigarro faz mal? Sim. Cigarro faz mal. Dá um monte de câncer, isso está provado, está escrito, estampado lá que faz mal. Mas espera aí. Os médicos falam que cigarro faz mal? Falam, está claro na medicina que cigarro faz mal. No entanto, a sociedade como um todo escolheu legalizar. Então está claro que a questão médica é diferente de uma questão maior social, que aí envolve política, envolve questões de segurança, questões de direito e por aí vai. Questões de economia social e por aí vai. Quando estamos falando da questão médica, a maconha não tem vez nessa conversa que tem por aí de que é tranquilo de utilizar, tá tudo bem. Por quê? Porque a maconha não é uma substância só, são 4.000 substâncias lá dentro. Dentre essas 4.000 substâncias, você tem dois grandes grupos, por assim dizer, que se destacam muito. Primeiro é o THC, uma substância, e os canabidióis. O que é o canabidiol? Coçou meu nariz. Então, você tem dois grupos de substâncias que se destacam bastante ali, dentre essas 4.000 substâncias. Canabidiol e THC, basicamente, com funções inversas uma à outra. O canabidiol é aquele que vai te dar o relaxamento, vai abaixar a frequência cardíaca. Em geral, esse que está sendo utilizado na medicina
para tratar condições como, por exemplo, epilepsia refratária. Isso já está oficializado pela Anvisa de que o canabidiol pode ser utilizado como opção para epilepsia refratária. Tem vários estudos para ansiedade, por exemplo, por um autor, um professor da faculdade da USP de Ribeirão Preto, que é o Cripa, que já estudou bastante, o Zuardi estudou bastante isso também. Então, a gente tem funções bem estabelecidas para o canabidiol. É diferente de falar do THC que está ali, porque o THC ele tem um potencial de causar sintomas psicóticos, de causar crises de pânico. Então, quando a pessoa está ouvindo por aí que é tranquilo, que tem canabidiol e tudo, e vai lá fumar maconha, ela não está compreendendo que canabidiol é algo totalmente diferente de maconha. E principalmente se a pessoa tem vulnerabilidade genética para a psicose, ou seja, se ela é parente em primeiro grau de alguém com esquizofrenia, de alguém com transtorno bipolar. Agora, esse THC vai pegar um cérebro que é vulnerável e vai fazer um estrago. Por quê? É como se eu fosse cutucar a onça com vara curta. Então, pode ser que alguém vai utilizar maconha e não vai ter grandes repercussões na vida dele, enquanto outras pessoas, como eu vi, não li só no livro não, já vi várias vezes isso acontecer, que fumam um baseado e vai parar internado em surto psicótico. Qual que é a diferença dos dois? Era o baseado? Não, muitas vezes é o mesmo baseado. É que as pessoas são diferentes. Existem pessoas com vulnerabilidade à psicose. E essas não podem nem chegar perto da maconha. Se chegam perto da maconha, vai dar um grande problema. E outra questão que a gente precisa observar é, muitas vezes existe essa confusão de considerar como completamente inofensiva a maconha, porque ela não tem o mesmo poder de causar dependência de outras drogas como cocaína, crack, etc. e tal. Mas isso não quer dizer que ela seja inofensiva, como, por exemplo, no transtorno bipolar, está bem provado que ela causa vários episódios de hipomania e mania. Então, aquelas fases de ativação, as menores, mais sutis, que são a hipomania, e aquelas maiores, mais visíveis, que são episódios de mania. Eu, assim, para acrescentar aí, contar uma história, eu já fumando maconha, já tive uma crise de pânico bem psicótica, bem com todos aqueles sintomas de achar que estão me perseguindo, achar que todo mundo vai me matar, achar que todo mundo tá olhando pra mim. Foi numa época que eu fumava maconha todos os dias, faz 3 anos isso. E eu sentia poucas vezes isso, sabe? Essa psicose, assim. Eu sentia, mas sentia poucas vezes. Teve um dia que, sei lá, deu um surto. Tive muito. Foi muito forte. Aí eu, tipo assim, não fumei mais desde então. Fumei uma vez ou outra pra ver como é que tava e sempre vinha a mesma sensação. Depois, tipo, eu nunca mais consegui fumar maconha porque sempre vinha a psicose, assim. E isso é um relato que é comum, né, de acontecer. De que a partir do momento que você cutuca a onça com a vara curta, ela já acordou. Então, fala, não, mas isso nunca aconteceu antes. Mas aconteceu a primeira vez, a onça acordou. Então, se você ficar provocando isso vai piorar. E aí a gente tem uma grande confusão também. Então, a primeira confusão é não entender que maconha é diferente de canabidiol. Segunda confusão, não entender que a questão médica não abarca toda a questão da legalização, ela só é parte da questão da legalização e parte da discussão. E terceiro ponto é achar que maconha é tudo igual. Maconha não é tudo igual. Você tem aquela maconha prensada que vai vir lá de países sul-americanos, que vai ser misturado com um monte de coisa ali que você nem sabe o que está acontecendo e o que você está jogando para dentro do seu organismo. Você vai ter aquela maconha de flor, você vai ter aquela maconha que ela foi artificialmente criada para ter um THC maior. E é necessário a gente pensar qual tipo de maconha que a pessoa está usando. Por quê? Porque a média, e esse é um estudo super interessante que se tem, a média de THC que a gente tinha na maconha lá em 1960 era de 2%. Hoje, a média que a gente tem de THC na maconha é de 20%. A gente deu um salto de 10 vezes a concentração de THC na maconha. Quer dizer que a maconha que temos hoje é muito mais rica, mais forte em THC
que é justamente a substância capaz de causar crise de pânico, de causar psicose, do que anteriormente. Isso em uma maconha que não foi mais trabalhada para apresentar uma concentração ainda maior de THC. Quanto mais THC, maior o risco dela causar estrago. Então, pode ser confundido às vezes que a pessoa pega uma maconha que tem muito THC e começa a apresentar sintomas. Ela pega outra que tem pouco, ela fala, tá de boa, deixa eu continuar. Só que aí ela pega outra que tem muito, começa a ter novamente os sintomas, outra vez. São confusões que estão aí atrás de uma ideologia sobre maconha e, como quase qualquer ideologia, emburrece, né? Quando você não vê as coisas como um todo, quando você não passa a olhar as nuances da questão que estão por trás da maconha na nossa sociedade agora, que é um debate muito importante porque a legalização é uma realidade. Quem viajou aí para Holanda inicialmente, para Amsterdã, quem viajou para São Francisco, que só tem maconha hoje em dia, é impressionante. Total, Eu acho que foi o Congresso Americano de Psiquiatria 2019. Foi lá e eu fui no Congresso Americano, vou todo ano que tem, mas nas pandemias não tiveram, né? Você tem tudo de maconha que você imaginar. Tem chiclete, tem adesivo, tem absolutamente tudo que existe de maconha, existe, né? Tem lá em São Francisco. No Uruguai, mesma coisa. Então, esse movimento de legalização, essa discussão, provavelmente em algum momento vai chegar no Brasil. E a gente tem que estar preparado para ter discussões mais inteligentes ou mais abertas a nuances do que essa coisa de que é o fim do mundo e essa coisa de que é a melhor coisa do mundo, vamos deixar no oba-oba. Entendo. Parece que a necessidade de legalizar, que é uma coisa, se você olhar pelo lado, por exemplo, cigarro legalizado, álcool é legalizado, então a maconha deveria ser legalizada. Essa vontade que as pessoas têm da maconha ser legalizada acabou banalizando também um pouco, tentando reduzir tipo, os reais riscos da maconha, sabe? Falar assim, não, a maconha ela não traz nenhum mal, não traz nenhum lado negativo. Então ela deveria ser legalizada, mas não uma coisa necessariamente tem a ver com a outra, né? Porque os extremos, eles sempre emburrecem, né? Toda vez que você vê uma posição muito extrema, provavelmente é uma opção que uma visão que tem muitos e muitos pontos cegos, né? Justamente por isso ela é tão extrema. E essa ideia de liberar a qualquer custo, porque não tem problema nenhum em liberar, não é bem assim. À medida que você tem uma disponibilidade maior no ambiente, isso acaba levando a um uso maior. Por exemplo, tem um estudo super interessante. Se não me engano, era na Inglaterra, alguns séculos atrás, não lembro o que era. Só sei que tinha gás encanado nas casas e esse gás era potencialmente letal. Então, você tinha um número muito alto de suicídio por conta desse gás. Inclusive, uma escritora famosa morreu dessa maneira, se suicidou dessa maneira. Até que decidiram fazer o quê? Vamos cortar esse gás das casas. Não ficou disponível mais esse gás tão facilmente para a pessoa ter um meio fácil de se matar. O que aconteceu? As pessoas passaram a se matar muito menos. Porque a tese era o quê? Um falava que a pessoa quer se matar, ela vai se matar de todo jeito. E outra falava que não. Se a gente diminui a disponibilidade do meio dessa pessoa se suicidar, a pessoa não vai se suicidar. E quem ganhou a tese? Claramente a pessoa que falou que quando eu protejo o meio, quando eu diminuo a disponibilidade daquele meio letal, o que eu faço as pessoas não se matam. Elas não vão lá procurar outra coisa. Faz sentido. A disponibilidade aumenta a chance da pessoa utilizar aquilo. Como a nossa água aqui, né? Se eu tenho uma água aqui perto, a chance de eu beber água aumenta e muito se essa água estiver escondida na geladeira. O ambiente sempre vai definir nosso comportamento, seja para o lado positivo ou negativo, né? Em grande parte, né? E muitas pessoas acham que não, que mudança de hábito é força de vontade. Você vê isso muito, muito comumente, as pessoas achando que mudança de hábito é força de vontade. Mudança de hábito realmente envolve força de vontade.
mas a força de vontade é um recurso escasso. É muito melhor você manipular o seu meio para favorecer o hábito que você quer formar e dificultar o hábito que você quer eliminar. Basicamente isso. Favoreça o seu meio, crie um meio que vai levar você a ter menos atrito, menos etapas, menos trabalho para formar um hábito que você deseja. E começa a dar trabalho, a colocar cada vez mais etapas no hábito que você quer eliminar. Pensar e falar sobre legalização de maconha também passa por isso. Porém, não é uma discussão fácil, não é uma discussão preto no branco, Sim. não é algo assim totalmente definido. Tem várias coisas que a gente precisa ouvir e pesar. Cara, e o álcool pro bipolar, assim, o que causa? O álcool é um grande problema, né, no transtorno bipolar. Porque é bastante disponível, é legalizado, é bastante disponível e a pessoa se utiliza para tentar amenizar um sofrimento que está ali. Então, se a pessoa está num episódio misto, se ela está com ansiedade, se ela está, por exemplo, numa fase de ativação, ela pode utilizar do álcool para tentar abaixar aqueles sintomas. E a questão é que funciona. Ele é um depressor, né? Ele é um depressor do sistema nervoso central. O que o álcool faz, basicamente? Ele aumenta o GABA, em um primeiro momento, que é um neurotransmissor que vai aquietar, acalmar, deprimir o seu cérebro, e ele reduz o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, você bebeu. No primeiro momento, o que vai acontecer é aumenta o GABA, que vai relaxar, que vai dormir, e diminui o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Isso quer dizer que você vai diminuindo, vai abaixando. Então, isso é comum da pessoa tentar utilizar o álcool para eliminar aqueles sintomas de aceleração, aqueles sintomas de ansiedade, ou até para ir dormir. Aí, qual que é a questão? O álcool, inicialmente, realmente vai ter esse efeito. Só que essa produção de aumento de GABA e redução de glutamato vai tirar a mão de lá, quando o álcool passar o seu efeito. E aí eu vou ter um efeito rebote. Eu vou ter um aumento rebote do glutamato. E aí é o que acontece. 1 a 2 dias depois, a pessoa vai ter um rebote no humor. Pode observar, a pessoa bebeu, não estou falando de ressaca física, eu estou falando de rebote no humor. Ela vai ter uma liberação, por exemplo, de hormônios de estresse no sangue, de cortisol, de adrenalina, cerca de 1 a 2 dias depois. Vai ficar mais desatenta, vai ficar mais irritada, mais mal-humorada. Toda pessoa que bebe vai perceber essa alteração rebote, sendo que algumas coisas são péssimas para o transtorno bipolar, mesmo no início. Qual é a sequência de desligamento do cérebro pelo álcool, por assim dizer? Primeira coisa que o cérebro desliga é a parte do seu pré-frontal, essa parte aqui da frente do seu cérebro. Peraí, se o álcool desligou isso, o que esse pré-frontal faz? Ele é o seu freio social, basicamente. É por isso que muita gente bebe para criar coragem. Desligou o meu pré-frontal, reduziu a minha amarra, a minha vergonha, a minha timidez, e eu vou lá paquerar a mulher que eu estava querendo paquerar. Então, ele continua sendo um depressor do sistema nervoso central. É simplesmente que ele desliga o freio primeiro. E por isso, às vezes, as pessoas confundem. Quem fala, mas como assim o álcool é um depressor do sistema nervoso central se eu fico alegrinho, eu fico mais falante, eu fico mais comunicativo? Porque a primeira coisa foi tirar o seu freio, desligou o seu pré-frontal. Continuou bebendo, ele vai desligando. Agora você começa a falar enrolado, desligou uma outra parte do seu cérebro, né? Depois você começa a ter dificuldade de se equilibrar. Opa, desligou outra parte do seu cérebro. Depois você está batendo a cabeça na mesa, porque você está com sono, porque você continuou bebendo. Aí continuou bebendo mais, está caindo na sarjeta. Bebeu mais, foi para o hospital em coma alcoólico. Então ele vai desligando partes cada vez mais profundas do seu cérebro. Então não confunda essa ideia de que o álcool te deixa alegrinho. Isso é só esse efeito bifásico que o álcool tem. Mas qual que é o problema? Durante uma fase de mania, no transtorno bipolar, a pessoa já está impulsiva. E aí eu retiro o freio, que já estava pouco, o que é que vai dar isso? Boa coisa é que não vai dar. Total. Então o álcool traz inúmeros problemas, tanto no rebote no primeiro e no segundo dia, ou no segundo dia no humor, quanto até mesmo o seu efeito agudo, de retirar
o freio, o pouco freio que a pessoa tinha. Sem contar o problema principal, a alteração de sono que o álcool traz. Muita gente bebe para induzir o sono. E isso vai funcionar? Sim, o álcool é um indutor do sono. Porém, o que não conta, e o álcool sempre tem essas armadilhas, como toda droga tem, toda resposta fácil é assim, sempre tem uma pegadinha, né? O álcool induz o sono e acaba com a qualidade do seu sono. Ele superficializa o seu sono. É por isso que você dorme mais rápido, sim, mas seu sono é uma porcaria. Não passa por todas as fases que deveria passar e no outro dia você está muito mais cansado. E, como vimos, o transtorno bipolar tem a ver com ritmo biológico. E a base da melhora do transtorno bipolar é o quê? Sono regular. Se eu bebo, acabou meu sono regular, acabou a qualidade do meu sono. Você pode até dormir o número de horas adequado, mas vai ser de uma qualidade sofrível. E isso vai alterar o seu sono terrivelmente. Infelizmente, o álcool é muito utilizado por várias pessoas com transtorno bipolar na tentativa de automedicar aquele desespero, aquela aflição. Mas se torna um problema, né? Aquela via de mão dupla. O transtorno bipolar leva ao álcool, o álcool leva a piora do transtorno bipolar, e aí joga mais álcool, e aí piora o transtorno bipolar. Caraca. Cara, acontece mesmo. Cara, Renato, muito obrigado, cara. Eu que agradeço pelo convite. Gostei demais desse papo, gostei demais. Que bom, fico feliz de saber e queria te agradecer por mais uma vez abrir esse espaço para falar sobre esse assunto, que eu sou completamente apaixonado sobre transtorno bipolar. E, quem sabe, a gente continuar levando essa mensagem para mais e mais pessoas, né? Porque, afinal de contas, são 8 milhões, né, de bipolares no Brasil. Não é pouca coisa, por assim dizer. 8 milhões, caralho. Sim, o melhor estudo que a gente tem mundialmente fala que são 4,8% das pessoas no mundo são bipolares, estão dentro do espectro bipolar. 4,8% da população brasileira hoje tem em torno de 8 milhões. Você coloca aí pelo menos mais uma pessoa que ama esse bipolar e esse bipolar ama ela, né? Estamos falando aí de 16 milhões de pessoas no mínimo. Então é algo que é uma mensagem que a gente precisa espalhar mais, porque gera imenso sofrimento a questão do transtorno bipolar. E lembrando, apesar de não ter cura, é algo que tem controle, que tem melhora, que a pessoa fica bem com o tratamento adequado. Mas ela precisa receber o diagnóstico, ela precisa saber que existe transtorno bipolar, e por isso que espaços como esse são tão importantes, porque a gente está dando a oportunidade de mais pessoas se reconhecerem, de mais pessoas compreenderem o que é o transtorno bipolar e até se identificarem com isso. Por quê? Muita gente é e não sabe. E ao não saber, não trata adequadamente, e as coisas só vão piorando. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, por isso que quem quiser, eu tenho lá o meu Instagram, que eu publico conteúdos diariamente para quem quiser. Tem o canal do YouTube também. Na tentativa e na missão de levar isso para todas essas pessoas que ainda não conhecem ou ainda não têm todas as informações suficientes para melhorar. Porque tem melhora, tem esperança e a pessoa fica bem. Boa. Galera, todas as redes sociais do Renato estão aí na descrição. Canal no YouTube, Instagram. Se você quer aprender mais sobre bipolaridade, vão lá, acompanha ele. Se ela se identificar com algum dos sintomas que a gente falou aqui, ela acha, nossa, ele descreveu minha vida, procurem ajuda, né? Vão lá, consumam conteúdo, depois vão lá, procurem ajuda psiquiátrica e tudo mais, para ver se você consegue ter o diagnóstico. E é isso. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Um abração, viu? Obrigado. Galera, muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Abraço. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau.